Você janta normalmente, deita para dormir, achando que está fazendo tudo certo. Mas e se justamente aquele alimento inocente que você come antes de dormir estiver sobrecarregando silenciosamente o seu coração todas as noites? E se eu te dissesse que milhares de brasileiros acima dos 50 anos estão acordando cansados, com palpitação, pressão alta e falta de ar sem perceber que o problema começa no prato da noite? O mais assustador é que muitos só descobrem quando já sofreram um infarto, uma arritmia ou um derrame. E sabe o que mais me preocupa? É que boa parte dessas pessoas acreditava estar escolhendo opções leves e saudáveis antes de dormir. E a pior parte? O coração raramente avisa com dor forte no começo. Ele vai sofrendo em silêncio. Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no Brasil, levando mais de 380 mil brasileiros por ano. Muitos desses casos estão ligados à alimentação noturna, excesso de sódio, açúcar escondido e inflamação silenciosa. O que me dói como médico é ver pessoas simples, trabalhadoras, pais e avós dedicados, sendo enganados por propagandas e hábitos que parecem normais. Tem gente que toma refrigerante zero à noite, achando que está cuidando da saúde. Outros comem pão embutido ou biscoito antes de dormir sem imaginar o impacto no coração durante o sono. Eu sou o Dr. Lucas Martins, médico há mais de 15 anos, e aprendi uma coisa acompanhando pacientes no consultório e nos hospitais. Prevenir ainda é muito mais poderoso do que tentar salvar um coração já destruído. E nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 alimentos mais perigosos para o coração antes de dormir. Por que que eles inflamam suas artérias durante a madrugada? Quais sinais o seu corpo dá antes de um problema grave? E qual hábito simples pode proteger sua circulação enquanto você dorme? E fique comigo até o final, porque o último item é justamente o mais consumido pelos brasileiros acima dos 50 anos. Imagine assim: seu coração funciona como uma bomba de água de uma caixa d'água antiga. Durante a noite, ele deveria trabalhar de forma mais calma, reduzindo a pressão e entrando em recuperação. Mas quando você come alimentos pesados, cheios de açúcar, gordura ou sal antes de dormir, é como jogar areia dentro dessa bomba. Ela continua funcionando, mas sob pressão, aquecendo mais, desgastando as peças e correndo o risco de falhar. Estudos da USP mostram que o excesso de sódio e ultraprocessados no período noturno aumenta a retenção de líquido, eleva a pressão arterial e piora a qualidade do sono profundo. Isso não é opinião, é mecanismo biológico comprovado pela ciência. E o primeiro alimento que merece atenção é justamente aquele presunto, mortadela e salsicha do lanche da noite. Embutidos possuem quantidades altíssimas de sódio e conservantes inflamatórios. Uma pesquisa publicada no Journal of the American College of Cardiology associou o consumo frequente de ultraprocessados ao aumento do risco cardiovascular. Lembro do seu Antônio, de Campinas, 67 anos. Ele dizia: Doutor, eu só fazia um sanduíche simples antes de dormir. Mas esse simples acontecia todos os dias. A pressão dele começou a disparar durante a madrugada. O inchaço nas pernas aumentou. Quando mudamos o hábito noturno, os resultados apareceram em semanas. E aqui vai uma dica prática: se sentir fome à noite, prefira uma fruta leve com aveia ou algumas castanhas sem sal. Agora preste atenção nisso porque o próximo hábito é extremamente comum no Brasil. Refrigerantes, inclusive o zero açúcar, podem estimular a inflamação, alterar a insulina e prejudicar o relaxamento vascular. Muitas pessoas acreditam que o problema está apenas no açúcar, mas os adoçantes artificiais também podem afetar o metabolismo. E no meio disso tudo, eu quero te pedir uma coisa rápida. Comenta aqui de qual cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo, porque eu gosto de saber até onde essas informações estão chegando. E se esse conteúdo está te ajudando, deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso faz o YouTube entregar esse alerta para mais pessoas acima dos 50 anos que precisam ouvir isso antes que seja tarde. Agora deixa eu te contar algo que quase ninguém fala. O terceiro alimento perigoso é aquele macarrão instantâneo ou pão branco consumido tarde da noite. O pico de glicose durante o sono gera inflamação vascular silenciosa. Um estudo publicado pela Harvard Medical School
mostrou que grandes oscilações de glicose aumentam danos nas artérias ao longo do tempo. Dona Célia, de Recife, 72 anos, me disse chorando no consultório: "Eu achava que miojo era leve porque era rapidinho." Ela acordava cansada, com taquicardia e sensação de aperto no peito. Pequenas mudanças na alimentação noturna ajudaram a reduzir drasticamente esses sintomas. E existe ainda um alimento que provavelmente está na sua cozinha agora e que pode estar roubando anos da saúde do seu coração sem você perceber. Mas sobre ele eu vou falar na próxima parte. Muita gente acredita que o problema do coração aparece de repente, mas na maioria das vezes o corpo passa anos enviando pequenos sinais silenciosos. O problema é que quase ninguém presta atenção neles. Acordar várias vezes durante a madrugada, sentir a boca seca ao levantar, perceber o coração acelerado sem motivo, ou até sentir um cansaço estranho logo cedo, pode ser o reflexo direto daquilo que você está colocando no prato antes de dormir. E o quarto alimento que mais preocupa os cardiologistas hoje é justamente um dos mais consumidos no Brasil: salgadinhos industrializados e biscoitos recheados. Eles parecem inofensivos porque vêm em pequenas porções, mas carregam gordura trans, excesso de sódio e substâncias inflamatórias que aumentam o risco de entupimento das artérias. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo observaram que o consumo frequente desses ultraprocessados está associado ao aumento da pressão arterial e piora da circulação sanguínea, principalmente em pessoas acima dos 50 anos. Pense no sangue como uma estrada movimentada. Quando existe excesso de gordura ruim circulando, essa estrada começa a ficar estreita, irregular e perigosa. O coração precisa fazer muito mais força para manter o fluxo funcionando. É exatamente por isso que algumas pessoas sentem falta de ar até em tarefas simples, como subir poucos degraus ou carregar compras do mercado. Seu João Batista, de Goiânia, 70 anos, tinha o hábito de assistir televisão todas as noites com um pacote de salgadinho e refrigerante. Ele me falou algo que nunca esqueci. Doutor, eu achava que problema cardíaco só acontecia com quem fumava. Mas os exames mostraram artérias comprometidas e pressão descontrolada. Depois que ele começou a trocar esses alimentos por opções naturais, perdeu peso, dormiu melhor e voltou a brincar com os netos sem ficar ofegante. E agora, atenção ao quinto item, porque ele costuma estar escondido dentro da geladeira de milhares de famílias brasileiras: sobremesas prontas e doces consumidos tarde da noite. Pudim, bolo industrializado, chocolate em excesso e até iogurtes muito açucarados podem provocar picos intensos de glicose durante o sono. Quando isso acontece repetidamente, o organismo entra em estado inflamatório constante. Estudos publicados no European Heart Journal mostram que altos níveis de açúcar no sangue favorecem endurecimento arterial e aumentam o risco de infarto. E o mais assustador é que muita gente acha normal sentir sonolência extrema depois de comer doce à noite, Só que isso pode ser um sinal de descontrole metabólico. Imagine uma fogueira recebendo gasolina aos poucos todas as noites. O fogo não explode imediatamente, mas continua queimando silenciosamente até destruir tudo ao redor. É exatamente assim que a inflamação causada pelo excesso de açúcar age no sistema cardiovascular. E existe ainda um hábito muito comum, depois dos 60 anos, que também está prejudicando o coração sem fazer barulho. Estou falando do excesso de café ou chá preto no período noturno. Sim, eu sei que muitos brasileiros dizem: "Ah, doutor, eu tomo café e durmo normal." Mas dormir não significa descansar corretamente. A cafeína pode aumentar a frequência cardíaca, piorará a ansiedade noturna e impedir o relaxamento profundo do organismo. Pesquisas da Sleep Foundation mostram que mesmo pequenas quantidades de cafeína à noite reduzem a qualidade do sono profundo, justamente a fase em que o coração mais se recupera. Dona Marlene, de Porto Alegre, 64 anos, reclamava de palpitações e sensação de aperto no peito ao deitar. Ela não acreditava que era apenas nervosismo. Quando investigamos melhor, percebemos que ela tomava 3 xícaras de café depois das 7 da noite. Pequenas mudanças fizeram a pressão estabilizar e o sono melhorar em poucas semanas. E agora vem uma informação que pode salvar sua vida.
O número um dessa lista não é apenas perigoso, ele é silencioso, viciante e extremamente comum nas mesas brasileiras. Estou falando do excesso de sal escondido nos alimentos da noite. Temperos prontos, caldos industrializados, pizzas congeladas, queijos muito salgados e refeições congeladas sobrecarregam diretamente o coração porque fazem o corpo reter líquido durante o sono. Isso aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos e obriga o coração a trabalhar mais forte por horas seguidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o brasileiro consome quase o dobro da quantidade ideal de sal diariamente. E muitos nem imaginam isso porque o sal não está apenas no saleiro, ele está escondido em alimentos aparentemente normais. Aqui está o que você precisa fazer a partir de hoje. Tente jantar pelo menos 2 horas antes de dormir. Reduza alimentos industrializados à noite, troque refrigerantes por água ou chá natural sem açúcar e inclua opções mais leves, como legumes, frutas com fibras, aveia ou castanhas sem sal. Se sentir muita fome à noite, uma banana pequena com canela pode ser muito melhor do que pão, biscoito ou embutidos. E uma dica poderosa: caminhar por 10 minutos dentro de casa ou no quintal depois do jantar ajuda o corpo a controlar melhor a glicose e a circulação. Isso pode parecer simples, mas pequenos hábitos repetidos diariamente mudam completamente a saúde do coração ao longo dos anos. Claro, cada organismo possui suas particularidades, então qualquer mudança alimentar ou tratamento deve ser acompanhada pelo seu médico de confiança. O mais importante é não ignorar os sinais que seu corpo envia, porque muitas vezes o coração grita em silêncio antes de falhar. E se você conhece alguém que sempre come pesado antes de dormir, compartilhe esse vídeo agora mesmo. Talvez essa informação chegue exatamente na hora certa para salvar uma vida. Eu sou o Dr. Lucas Martins e peço que Deus abençoe sua saúde, sua casa e cada batida do seu coração. Você já percebeu como algumas pessoas vão dormir aparentemente bem e acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, falta de ar ou uma sensação estranha no peito? Muitos acham que isso é apenas ansiedade, idade ou estresse. Mas o que quase ninguém explica é que certos alimentos consumidos antes de dormir podem transformar a madrugada em um verdadeiro período de sofrimento para o coração. E existe um detalhe assustador nisso tudo: o corpo pode continuar sendo destruído silenciosamente, mesmo quando os exames ainda parecem normais. É exatamente por isso que tantos brasileiros recebem diagnósticos graves de repente. O coração aguenta muito antes de mostrar que está entrando em colapso. E agora, eu preciso falar sobre outro hábito extremamente perigoso que vem crescendo no Brasil: comer, assistindo televisão ou mexendo no celular durante a noite. Parece algo simples, mas isso faz muitas pessoas perderem completamente a percepção da quantidade de comida ingerida. Sem perceber, o cérebro deixa de registrar saciedade corretamente. Resultado: excesso de calorias, aumento da glicose, digestão lenta e sobrecarga cardiovascular, justamente no momento em que o organismo deveria desacelerar. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition mostraram que pessoas distraídas durante as refeições tendem a consumir muito mais açúcar, gordura e sódio. Isso aumenta a inflamação sistêmica e piora fatores ligados ao infarto e derrame. Pense como se o corpo fosse uma oficina funcionando durante a madrugada. Enquanto você dorme, ele tenta reparar vasos sanguíneos, equilibrar hormônios e diminuir o estresse oxidativo. Mas quando você come demais ou escolhe alimentos errados perto da hora de dormir, essa oficina nunca consegue terminar o trabalho. É como pedir para um mecânico consertar um carro enquanto ele continua correndo numa estrada cheia de buracos. Uma paciente chamada Rosana, de Belo Horizonte, 61 anos, me contou que costumava jantar vendo novelas e sempre dizia: Doutor, eu nem percebo quanto eu como. Ela acordava inchada, cansada e com dores de cabeça frequentes. Quando passou a jantar sem distrações e reduziu os ultraprocessados, perdeu medidas, melhorou a pressão e voltou a dormir profundamente depois de anos. E existe outro perigo escondido nas noites brasileiras que merece muita atenção: bebidas alcoólicas consumidas para relaxar. Muita gente acredita que uma dose antes de dormir ajuda no sono, mas a ciência mostra exatamente o contrário. O álcool pode até dar a sensação inicial de relaxamento, porém, fragmenta o sono profundo, aumenta a inflamação
e pode provocar alterações no ritmo cardíaco. Um estudo publicado pela British Heart Foundation mostrou que o consumo frequente de álcool à noite aumenta significativamente o risco de arritmias cardíacas, especialmente após os 50 anos. E o problema piora quando o álcool vem acompanhado de petiscos salgados, frituras e doces. É uma combinação explosiva para pressão alta e retenção de líquidos. Seu Roberto, de Salvador, 69 anos, tinha o hábito de tomar cerveja toda noite com amendoim salgado e embutido. Ele dizia: é só para relaxar depois do trabalho. Até começar a sentir o coração falhando durante a madrugada. Os exames mostraram pressão descontrolada e início de insuficiência cardíaca. Depois das mudanças na rotina noturna, ele recuperou disposição e voltou até a caminhar na praia com a esposa. Isso prova uma coisa importante: o corpo possui uma capacidade incrível de recuperação quando recebe ajuda antes que o dano seja irreversível. E agora eu quero que você preste muita atenção no próximo sinal, porque ele é ignorado por quase todo mundo. Roncar alto. Acordar sufocado ou levantar várias vezes para urinar durante a noite também podem indicar que o coração está sofrendo. Muitas vezes, isso está ligado à apneia do sono, excesso de peso e alimentação inadequada no período noturno. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pessoas com apneia possuem maior risco de hipertensão, infarto e AVC. E sabe o mais perigoso? Tem gente convivendo anos com isso sem buscar ajuda. Imagine tentar descansar enquanto alguém aperta levemente seu pescoço repetidamente durante a madrugada. É mais ou menos isso que acontece quando o oxigênio cai várias vezes durante o sono. O coração entra em estado de alerta contínuo, e com o tempo ele se desgasta. Por isso, nunca ignore cansaço extremo pela manhã, sonolência durante o dia ou dores de cabeça ao acordar. Seu corpo está tentando avisar você. Agora deixa eu te mostrar uma estratégia simples que muitos dos meus pacientes começaram a usar para proteger o coração naturalmente durante a noite. Alguns passaram a trocar o jantar pesado por refeições menores, incluindo verduras, legumes cozidos e proteínas leves como ovos ou peixe. Outros reduziram drasticamente refrigerantes e começaram a beber mais água ao longo do dia, em vez de exagerar à noite. Pequenas atitudes assim diminuem retenção de líquido, ajudam na circulação e aliviam o trabalho cardíaco durante o sono. E existe ainda um ingrediente muito comum nas cozinhas brasileiras que pode tanto ajudar quanto prejudicar seu coração, dependendo da forma como você usa. Sobre isso eu vou falar na próxima parte, porque essa informação pode mudar completamente a forma como você monta o seu jantar todos os dias. Você pode passar anos acreditando que está cuidando da saúde porque evita fritura, tenta comer menos açúcar ou toma remédios corretamente. Mas existe um detalhe silencioso que destrói o coração de milhares de brasileiros depois dos 50 anos. A soma dos pequenos hábitos errados repetidos todas as noites. O coração não sofre apenas com exageros enormes, ele sofre com pequenas agressões diárias que parecem inofensivas. E o ingrediente que eu prometi revelar é justamente o óleo usado no preparo do jantar. Muita gente reutiliza óleo várias vezes sem imaginar o perigo disso. Quando o óleo é aquecido repetidamente, ele libera substâncias inflamatórias que aumentam o estresse oxidativo e prejudicam diretamente os vasos sanguíneos. Estudos publicados pela American Heart Association mostram que gorduras oxidadas favorecem inflamação arterial e aumentam o risco cardiovascular ao longo do tempo. Pense como ferrugem se formando dentro de um cano. No começo ninguém percebe. Ninguém, mas aos poucos a passagem vai ficando comprometida até que tudo para de funcionar corretamente. É exatamente assim que a inflamação crônica age dentro das artérias. E o mais assustador é que muitas famílias acreditam estar economizando dinheiro ao reutilizar óleo, sem imaginar o preço que isso pode cobrar da saúde no futuro. Dona Irene, de Fortaleza, 73 anos, tinha costume de reaproveitar óleo durante quase toda semana. Ela sofria com pressão alta, pernas inchadas e dores de cabeça constantes. Quando começou a mudar a alimentação e reduzir frituras, percebeu melhora na disposição em poucos meses. O filho dela me disse emocionado: parece que minha mãe voltou a viver.
Isso acontece porque o organismo responde rapidamente quando recebe menos agressões inflamatórias. E agora, eu quero falar sobre um erro muito comum entre pessoas que tentam emagrecer depois dos 50 anos. Muita gente simplesmente para de jantar ou passa horas sem comer, acreditando que isso protege o coração. Só que em vários casos, o efeito pode ser contrário. Ficar muito tempo em jejum durante a noite aumenta a ansiedade alimentar, favorece exageros depois e pode causar oscilações importantes na glicose. O segredo não é passar fome. O segredo é escolher melhor. Um jantar equilibrado, leve e rico em fibras ajuda o corpo a descansar. Imagine abastecer um carro com combustível limpo antes de uma longa viagem. O motor trabalha suave, sem esforço excessivo. O coração funciona da mesma forma. Quando você oferece nutrientes adequados, menos sal, menos açúcar e menos gordura inflamatória, o organismo consegue finalmente entrar em reparação durante o sono. E existe uma combinação simples que muitos cardiologistas aprovam para a quimera à noite: legumes cozidos, uma proteína leve e pequenas porções de carboidratos naturais. Abobrinha, cenoura, ovos, peixe, aveia e banana costumam ser opções melhores do que embutidos, doces ou ultraprocessados. Além disso, reduzir telas brilhantes antes de dormir ajuda o cérebro e o coração a desacelerarem juntos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo observaram que sono ruim está diretamente ligado ao aumento da pressão arterial e inflamação cardiovascular. Isso significa que proteger o sono também é proteger o coração. Seu Carlos, de Curitiba, 66 anos, tinha o hábito de comer tarde olhando notícias no celular até quase meia-noite. Dormia mal, acordava irritado e sentia o peito pesado pela manhã. Quando passou a jantar mais cedo e diminuiu o uso do celular à noite, a qualidade do sono mudou completamente. Em poucos meses perdeu peso, melhorou os exames e voltou a ter energia para brincar com a neta pequena. Às vezes as pessoas pensam que saúde depende apenas de remédio caro ou tratamento complicado. Mas muitos dos maiores resultados aparecem justamente nas escolhas simples, feitas todos os dias. E eu preciso repetir isso porque pode salvar sua vida. O coração raramente falha sem avisar antes. Cansaço frequente, falta de ar, tontura, inchaço, palpitações e sono ruim podem ser sinais de alerta importantes. Nunca normalize sintomas só porque a idade chegou. Envelhecer não deveria significar viver cansado ou sem energia. Seu corpo foi criado para continuar funcionando com força, quando recebe os cuidados certos. Aqui está o que eu recomendo que você comece hoje mesmo. Evite refeições pesadas depois das 8 da noite. Reduza embutidos e produtos industrializados. Beba mais água durante o dia. Durma em horários regulares e faça pequenas caminhadas após o jantar sempre que possível. E, acima de tudo, escute os sinais do seu corpo. Eles podem estar tentando proteger você antes que um problema grave aconteça. Claro, cada pessoa possui necessidades diferentes, então qualquer mudança alimentar ou tratamento precisa ser acompanhada por um profissional de confiança. Mas nunca subestime o poder dos hábitos noturnos sobre o seu coração. Se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, compartilhe com alguém da sua família. Às vezes, um simples compartilhamento pode evitar uma tragédia dentro de casa. Eu sou o Dr. Lucas Martins e agradeço por passar esse tempo comigo. Que Deus abençoe sua saúde, seu sono e cada batida do seu coração nesta noite.